Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa maravilha de interwebs. O meu nome é Gabriel Vieira e você já ouviu falar do nome Phil Bourassa? Hey guys, this is Phil Bourassa, lead character designer on Son of Batman. Here is your legacy, Damian. Here is your inheritance. So the job of the lead character designer is to establish the look of the characters for the film. Essentially setting the style, creating the costumes. O vídeo de hoje será dedicado especialmente a um cara que eu sou muito fã, o Phil Bourassa. Só Phil, pra ser um pouco mais fácil de pronunciar. E antes de vocês ficarem me enchendo o saco nos comentários dizendo que eu tô pronunciando o nome do cara errado, Phil Bourassa. é Phil Bourassa, tá? Errei, tá bom? Ok, vamos pro vídeo. Eu acredito que você provavelmente nunca ouviu falar desse nome, mas com certeza você já deve ter pelo menos ouvido falar de animações como Justice League War, Batman vs Robin, ou até mesmo o amado Young Justice. Então, o Phil é nada mais, nada menos que o diretor de arte não só dessas, mas de várias outras animações da Warner Bros. Isso quer dizer que, basicamente, todo aquele traço estilizado que você vê nas animações foi concedido pelo Phil. Eu tô falando das pernas longas, aquelas coxas grossas, os pescoços compridos e esse tipo de coisa que você vê em animações como Justiça Jovem, principalmente em filmes animados onde eles têm mais tempo pra detalhar mais o personagem, fazer uma animação com mais qualidade. Em Liga da Justiça Guerra você tem muito isso. O Superman, ele usa aquela roupa mais B10, né? O traje azul dele chega até o pescoço. Enfim, o traje azul do Superman chega mais ou menos até aqui, em cima da palma da mão. Então, assim, cara, é um estilo de roupa que o Phil trouxe, né, das HQs mais recentes, onde os personagens usam roupas bem diferentes do que era no original, e aplicou isso nas animações. The thing about working on the DC characters is there's a lot of history and lore that you can pull from. For me, my job is to dig into that reference, dig into that source material, and translate it through my own stylistic filter and come up with a look that's really gonna tap into that tradition while also making it new and fresh and something that works on a mechanical level for the medium of animation. Pra você ver o nível do cara, estamos falando do diretor de arte da Warner Bros, que, se não me falha a memória, já ganhou até um fodendo M de artista designer. Tudo bem que eu sou muito suspeito pra falar esse tipo de coisa, já que eu sou um fã de carteirinha dele, mas o estilo de desenho que o Phil trouxe pras animações revolucionou muito o modo como elas passaram a ser desenhadas na televisão. Porque antes de Justiça Jovem, na verdade antes de todos esses desenhos recentes, há muito tempo atrás, lá em 2000 mais ou menos, o estilo de desenho que predominava nas animações e que fazia mais sucesso era aquele estilo de cartoon super estilizado, onde o personagem tem um torso grande, um torso triangular, umas pernas curtas. Um ótimo exemplo disso é Liga da Justiça Sem Limites, sei lá, Scooby-Doo, Super Choque. Esses desenhos, naquela época, o que fazia sucesso nas animações era esse estilo de desenho, tanto que hoje em dia você não vê mais tanto esse tipo de coisa, entendeu? Bom, e agora vamos dar uma olhada muito mais prática e desenhística sobre a anatomia do Phil. Vamos dar uma olhada aqui como que esses shapes funcionam em conjunto, né? Então aqui eu tenho em minha frente uma escala de alguns desenhos do Phil, que eu baixei as imagens separadamente e coloquei aqui nessa escala, onde eu imagino que seja mais ou menos o tamanho real deles se fossem colocados juntos, né? Então deixa eu abrir aqui uma camada na frente para abaixar um pouco essa opacidade. E invejosos dirão que eu estou copiando palavra nerd, mas tudo bem. Uma coisa muito interessante a se analisar aqui é o six-pack que ele decidiu fazer, né? Bom, o six-pack nada mais é que esta parte daqui, né? Os famigerados tanquinhos, né? Os 6 tanquinhos, então não são 8, não são 10, não são 12, são 6 tanquinhos. Lembre-se disso da próxima vez. Então, uma coisa muito interessante que o Phil traz nos desenhos dele é que ele faz tudo de uma forma muito mais retangular, né? Por exemplo, a gente tem uma concavidade aqui. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas eu vou até fazer uma costela aqui, ó. Bom, então a partir desse peitoral meio bugado, o que a gente pode fazer aqui?
poderíamos fazer simplesmente aquele six-pack clássico, né? Classiqueira, fazendo tanquinho por tanquinho, colocando os espaços entre eles e tornando ele uma coisa mais redonda. Só que, como estamos aqui estudando um pouco da anatomia do fio, podemos tornar isso muito mais simples e mais caricato. Como, Gabriel? Como? Então, vejamos, jovem gafanhoto. Vamos simplesmente puxar uma linha aqui. E essa linha ela não será uma linha reta, tá? Ela será uma linha que faz uma concavidade aqui no meio da barriga dele, onde seria mais ou menos onde fica o umbigo. E aí ela desce, então ela faz esse movimento meio M, né? Acho que é um M com uma pontinha no final, né? Um M assim, ups, né? Aqui embaixo a gente teria outra parte que levaria para pelvis e tal. Então aqui em cima teríamos o six pack, e algo que ele faz muito é tornar isso muito mais quadrado, que na minha opinião fica muito mais simples de desenhar também. Então, da forma que ele faz, eu acho que isso fica fácil de perceber também no Ben 10. Eu acabo de me lembrar aqui agora que eu sempre reparei nisso, né? Eu sempre prestei muita atenção em como a anatomia era feita nos desenhos na televisão. E assim, ele faz de um jeito que separa o six-pack da costela. Então você já consegue fazer uma iluminação. Ajuda até na hora de você fazer um sombreamento, né? Porque se a luz estiver vindo de cima, então aqui embaixo vai ser totalmente escuro, obviamente. Então se a luz estiver vindo de baixo, a gente já teria aqui uma escuridão. E isso a gente pode ver aqui sendo colocado em prática nesse desenho do Thomas Wayne. Eu acho que eu nem expliquei quem eram os personagens, né? Aqui eu tenho o Impulso, Superboy, Batman, Thomas Wayne, ele é o Batman no Flashpoint, né, o filme animado do Flashpoint. E aqui o Grunk, o nome dele é um pouco difícil de pronunciar, então vamos chamar ele só de Hulk branco, tá? Enfim, aqui nesse six pack o que é que nós temos? Uma concavidade no meio que separa ele da costela e torna muito mais fácil de desenhar, né? Então aqui, ó, eu acredito que com um pouquinho de treino, fazendo esses formatos aqui, se torna muito mais fácil para todos nós na hora de fazer um six pack, né? Eu acredito que não seja muito difícil, não. Então, dá uma estudada nisso, repara como que isso funciona, né? Aqui no Batman, Thomas Wayne, ele é visivelmente muito mais forte que o Batman, já que aqui nós temos os tanquinhos expostos e aqui no desenho do Batman quase que não aparece nada além daquela linha. Então, essa tem uma forma de você testar novas maneiras de caracterizar a anatomia do seu personagem, né? Porque o que o Phil optou por fazer aqui? Como esse desenho aqui é de uma série animada, ou seja, ela precisa ser entregada semanalmente, se pá, às vezes até precisa ser entregada diariamente. Então, assim, a animação tem que ser uma coisa que tem que ser muito fácil de fazer, tem que ser rápido. Muito fácil de fazer, é impossível. Mas ela tem que ser rápida, ela tem que ser muito prática. Então, não teria como fazer esse corpo aqui numa animação de série que ela precisa ser entregada toda semana, porque isso aqui é de um filme, então eles têm mais tempo pra fazer tudo mais. Eu já expliquei isso antes. Então é interessante você reparar nisso, porque quando você aprende anatomia realista, fica muito mais fácil pra você fazer uma caracterização e de repente fazer uma coisa mais cartoonizada. Então a base é o conjunto. Então se você tiver uma base do realismo e tal, você já consegue fazer essas coisas super doidas que o Phil consegue fazer, né? Então agora que nós já olhamos o six pack, vamos para peitos, que eu não escrevi aqui, mas tudo bem, eu vou abrir uma pauta para isso. Bom, quando você pensa em músculos, eu acho que talvez a primeira coisa que você pense seja six pack, mas a segunda com certeza deve ser o peito do personagem, que vai definir muito se ele é forte ou não. Bom, não é tão assim, né? Por exemplo, coisas que normalmente são extremamente fortes nos personagens musculosos, na anatomia do Phil ele não faz exatamente dessa forma. Por exemplo, em Dragon Ball, uma coisa muito visível que os personagens têm quando eles ficam naquela forma toda musculosa, principalmente o braço dele, né? Isso daqui, ó, essa parte do braço ela explode, estoura, o cara toma uma bomba instantânea, o peito do cara ele salta pra fora do corpo e esse tipo de coisa. Já o Phil, ele tem uma tendência a valorizar muito mais a costela e o six pack ao invés dos peitos, né? Então você vê aqui que o Batman ele é visivelmente menos musculoso que o Thomas, mas mesmo assim
você pode ver que ele tem um peito maior, né? Por que isso acontece? Porque nem sempre o peito será uma amostra definitiva dos músculos dos personagens. As coxas aqui do Thomas, elas são gigantescas. Uma coisa que sempre tem muito aqui, a gente já tá falando das coxas agora, uma coisa que sempre tem muito nas anatomias dele é que ele faz esse shape nas pernas, né? Você consegue perceber isso em todos, não aqui no Superboy porque ele tá com uma calça muito longa, mas aqui no Batman você consegue perceber isso, ó, ele faz esse shape meio, entendeu? Então a gente também tem isso em Liga da Justiça Sem Limites, só que ela é muito mais triangular, né? Eu diria que a anatomia do Phil ela é mais puxada pro retangular do que pro triangular, ou seja, ela tem mais lados do que as animações antigas. Eu acredito que isso também colabore para que esteja fazendo tanto sucesso. Outra coisa muito interessante são os ombros. Então, assim como os peitos, eles nem sempre serão uma amostra definitiva de que seu personagem é forte, né? Então, por exemplo, aqui, o único personagem que aqui ele tem um ombro muito forte é o Thomas, né? Porque algo que o Phil também tende a fazer muito nos desenhos dele é que eu vou fazer algo bem rápido aqui, bem rabiscado, então eu espero que vocês não se importem. Então eu fiz um esboço de uns 15 segundos aqui de um busto, para poder a gente olhar essa parada dos ombros, né? Que nem sempre são aquela coisa gigantesca que nem a gente tem em Dragon Ball. Então, em vez de você fazer um ombro extremamente gigantesco, seria interessante você, ó, dar uma caída neles, né? Olha só que interessante. Fazer algo, em vez de fazer algo assim, ó, como eu costumava fazer no passado, fazer isso aqui, ó, que é um ombro cheio de camadas, né? Um ombro todo, isso aqui é muito Dragon Ball. Aí embaixo você ia descer para fazer os outros músculos, mas em vez de você fazer isso, você faz algo mais simples. Olha só. E na verdade ele costuma fazer muito mais um ombro caído do que um ombro, aquele ombro bem pra cima, né? Bem saltado. Ele não faz muito isso nas animações. Algo bem notável é esse formato de torso caído que ele tem. Então se a gente estivesse fazendo aqui um desenho sério, traríamos o ombro um pouco mais para baixo ao invés de fazer dessa maneira, né? Isso já entra também na questão do ombro e um pouquinho do pescoço. Coisas que você deve principalmente focar se você quiser passar, não necessariamente passar que o seu personagem é forte, se você quiser passar que ele é fraco também. Não fraco, mas com um corpo que não tem tantos músculos, um corpo mais como o do Superboy aqui, que não é exatamente um corpo malhado. Ele tem um bom físico, mas não chega a ser um Batman, um Thomas Wayne da vida, né? Então, por exemplo, saber essas coisas não vão só te ajudar a fazer um personagem mais forte, como também a fazer um personagem do jeito que você quiser, entendeu? Então, como eu falei, Phil ele tende a valorizar muito mais as costelas e o six-pack do que os peitos e, sei lá, aquele ombro gigantesco, né? Esse Thomas Wayne aqui é uma exceção, que o ombro dele tá bem saltado. Inclusive, eu não teria feito desse jeito, né? Porque eu acho que entendeu? Parece que a cabeça dele tá fora do corpo. Tá uma coisa meio estranha aqui. Eu não teria feito isso, mas isso vai de você. A estilização é sua, né? Outra coisa bem interessante é essa sobreposição de peito e ombro, tá? Uma coisa que eu sempre reparei quando eu assistia aos desenhos e quando eu tentava fazer parecido com eles. É justamente essa sobreposição que tá acontecendo aqui, né? Um monte de sobreposições diferentes acontecendo aqui. O peito, ele tá em cima do ombro. Na verdade, não é exatamente assim que acontece na vida real, mas a gente releva. E enquanto o braço tá por cima da costela dele, né? Então, esse tipo de macete, esse tipo de truque que você pode fazer pode tornar o seu personagem muito mais estiloso, né? Isso aqui não tá visível no Superboy porque tá tudo preto. Mas eu imagino que se tivesse, seria algo mais ou menos assim. O ombro dele estaria um pouco pra cima do peito, né? Bom, eu acabei falando sobre ambos de novo, mas também já falamos sobre pescoço. E agora falaremos um pouco sobre a coxa. Aqui no Superboy não dá pra ver porque ele tá usando uma calça muito longa, mas as coxas e eu acho que as pernas em geral, o fêmur, ele é muito importante para decidir se o seu personagem será forte ou fraco. Então é basicamente isso, não se esqueça de estudar um pouco disso, né? Estudar um pouco do six-pack, estudar bastante também sobre a costela. Ela é muito importante e ela não é difícil de desenhar. Na verdade, na minha opinião, a costela é uma das coisas mais fáceis. Ela é bem divertida, ela torna o seu desenho
muito mais humano. Então algumas pessoas podem logo estranhar de cara a ausência de costelas aqui no Impulso, né? Isso é uma prova de que ele não tem um físico forte. No Batman aqui, essa costela tá bem aparente, né? Não se esqueça também desse relevo que acontece no six-pack, daquela parada da sobreposição de músculos que acontece basicamente no corpo todo, mas principalmente nessa área dos ombros. Não esqueça dessas pequenas montanhas que acontecem entre o pescoço e o ombro, né? Isso é muito importante. Não se esqueça também da famigerada clavícula. Não se esqueça da clavícula. Ela é muito importante para dividir a parte superior do seu personagem e a parte inferior. Ela é aquela coisa que dá aquele ar a mais. Ela coloca aquela sensação de músculos acontecendo de verdade. Então não é difícil de você aprender a fazer uma clavícula. Se torna até meio fácil de identificar onde que ela está acontecendo aqui nos personagens. Às vezes ela salta um pouco mais, como aqui no Nomas, salta um pouco menos, como aqui no Bizarro, que tá uma coisa um pouco mais amigável. Então, o segredo não tem segredo. Você estuda, você aprende na raça e você tenta desenvolver o seu próprio método de uma forma que torne o seu desenho muito mais você. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Os links para você seguir o Phil estão aqui na descrição, segue lá, vamos dar uma força, né? Porque estamos falando do diretor de arte da DC Comics, cara. É isso, eu vou ficando por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!